uma das forças mais importantes do ser humano é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. E se enxergar dentro desse contexto. Eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro e eu queria estar lá. Falei, eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Eu vou tentar ser alguém especial e para isso eu me dediquei bastante. Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, é natural. A gente tem medo quando está numa altura e olha para baixo e tem sensação de frio na espinha. A gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança é natural, é super natural. Para entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, você, eu, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação. Agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes do sucesso delas. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, de ter essa determinação. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, sim, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecerem. E não deixando de fazer, e errando, e tropeçando e levantando, e tropeçando e levantando. O bom executivo, o bom empresário acerta mais do que erra, mas vai errar também. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, porque nunca tudo corre para o mesmo lado ao mesmo tempo. A vida é uma série de compensações. Eu chamo de como se fosse uma maré, ela vai e ela volta, fluxos e refluxos. Nada está ruim o tempo todo, nada está bom o tempo todo. Nada vai funcionar como você sempre imaginou, mas também nada não vai. Então assim, tudo vai ter uma compensação. A questão é você conseguir administrar isso de um jeito em que a coisa boa seja em maior número do que a coisa ruim, né? Então, é muito difícil. Então tive várias vezes na minha vida em que as coisas não caminharam como eu achava que tinham que caminhar. Então cabe a você ter o talento de saber, primeiro, jogar para lucros e perdas os problemas que você vai enfrentar. E você vê que está indo mal. Saber sair fora disso, saber corrigir rota quando preciso, isso é uma coisa da gestão fundamental. A correção de rota, a empresa está caminhando para o abismo, você tem que tirá-la do abismo. O negócio não está indo bem, você tem que identificar os problemas, resolver os problemas e sair do problema. É uma coisa séria, não é brincadeira, não é fácil. Mas todos nós enfrentamos isso o tempo todo. Trabalhar é resolver problemas, a vida toda. Viver é resolver problemas. Então, abrir mão do quê? Abrir mão de vida familiar, abrir mão de tempo livre, abrir mão de lazer, abrir mão de uma série de coisas quando você está focado na construção daquela história. Isso aí vai vir depois, mas sempre com equilíbrio, porque uma vida sem... O que seria das férias se não tivesse trabalho? O que seria o trabalho se não tivesse férias? Se eu ficar só trabalhando e não tiver, a minha mente também vai se cansar e a minha produtividade vai cair. Eu preciso ter também o momento do lazer, o momento do descanso, o momento da família, senão nada vai funcionar. Então este equilíbrio que a pessoa tem que buscar. Mas a gente abre mão de muitas coisas em prol de outras. Isso é um fenômeno que atinge a todos. É difícil você elencar, tem uma série de características que, na minha opinião, as pessoas têm que ter. Essa primeira é a determinação, a visão, o foco, você focar naquilo que você quer buscar. Se aqui, você não desviar a atenção, você realmente acreditar, você ter coragem. Essas são as coisas que você precisa. Ah, mas eu não tenho capital, vai buscar, ou tenta fazer sem capital, tenta gerar o capital, tenta fazer. Ah, mas eu pulo, mas eu não, mas sempre o né? Ó vida, ó dor, não dá. Tem que ser um eterno otimista. Trabalhar no Brasil, que é um país que o ambiente para o empreendedor é hostil o tempo todo, muito difícil. Onde as regras não são claras, onde a lei muda da noite para o dia, onde os impostos são os mais avassaladores da história da humanidade, onde nós temos um sistema político-econômico que interfere no mundo dos negócios demais, onde tem assim, burocracia ao excesso, abrir uma empresa é complicado, fechar uma empresa é complicado. Então assim, você trabalhar num ambiente como esse, se você não tiver muita determinação, se você não tiver muita paciência, se você não tiver muito foco e muita vontade, você vai perecer antes da tua empresa nascer. Por isso que o brasileiro se tornou
dos empresários mais flexíveis, mais criativos do mundo. Todo mundo quer ter executivo brasileiro. Todo mundo tem que começar pequeno um dia, né? Essa coisa acontece com as pessoas quando ela está no negócio certo, na hora certa, quando ela está trabalhando direito, quando ela está fazendo... Não tem erro no mercado, como o Brasil, com o tamanho que ele tem, com as variáveis, com tantas variantes que nós temos de oportunidade. Se você está no negócio certo, se você contratou a equipe certa, se você está trabalhando direito, a chance de você crescer é muito grande. As dores do crescimento são enormes. É sempre que eu falo, passar a arrebentação é complexo. Quando você está nadando no mar, você está tranquilo. Agora, vem aquelas ondas gigantes. Para você continuar a entrar para mar aberto, que aí é outro cenário, você tem que passar aquela arrebentação. Essa é uma prova enorme para o empresário executivo. Aí quando chegou no mar aberto, ufa, passei as ondas, mas e aí? E olha para frente para você ver o que você tem para nadar. Aí vem mais complicação. Aí é o gigante do mar que está na tua frente. Então, tudo isso são os desafios que o empresário acaba passando. Ah, estou pequenininho no raso, estou me controlando. Quero ir para mar aberto, tem que passar a arrebentação. Esse é o primeiro momento, onde estão os grandes players. Eu brinco uma história que eu sempre falo, se você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se você for um peixinho e for nadar com tubarão, eles vão te comer. O tubarão é um bicho ético, né? Essa é uma frase que eu gosto porque ele não sabe que o tubarão, ele não é um predador antiético. Se ele morder um surfista, morder você no mar, a tendência é ele ir embora. Ele percebe que a tua prancha, a tua perna não era o que ele precisava comer. Ou a não ser que ele esteja muito faminto, ele vai te devorar. Ou quando você começa a sangrar, vem os outros te morder um pedaço também. Eu dou esse exemplo, que no mercado é a mesma coisa. Você quer ser um tubarão? Quer nadar com eles? Você tem que ser um deles. Relacionamento é tudo, em todos os negócios. Teu relacionamento com os seus funcionários, dentro de casa. Teu relacionamento com os seus fornecedores, importantíssimo para produzir as coisas que você precisa. Seu relacionamento com o mercado financeiro, quando você precisa buscar financiamento. Seu relacionamento com a clientela. Seu relacionamento com os seus concorrentes. Tudo isso vai fazer você poder andar dentro desse ambiente. Se você ficar recluso lá como um ermitão e não criar relacionamentos, você está morto no mercado. Em todos os sentidos. Então, é fundamental. Eu vendia um intangível chamado ideia. Então, você imagina que difícil que é prestar um serviço onde você vende ideia. Vender ideia para quem? Para os clientes. Relação, como é que é com os clientes? Você tem que ir para frente dos clientes, tem que ter uma relação boa com os clientes para eles te aceitarem, para eles te respeitarem, para eles ouvirem as suas ideias, para eles aceitarem, que é muito difícil. Uma coisa é vender uma ideia, outra coisa é produzi-la, né? Então, ver pronto é uma coisa. Receber, então, assim, o relacionamento com os clientes cria uma confiança importante para que essa confiança se transforme em resultado de negócios fechados. Né? Eu falo do poder de persuasão, que é a força que você tem de convencer as pessoas de alguma coisa. Para isso, as pessoas têm que estar... A pessoa, para se convencer de alguma coisa, tem que primeiro acreditar que você acredita no que está vendendo. Segundo, ela tem que estar apta a ouvir e entender o que você está falando. Quando você tem relacionamento bom com essas pessoas, eu já te conheço hoje, para te vender uma ideia vai ser muito mais fácil do que se eu não tivesse relação nenhuma com você. Então você vai criando uma empatia, Então isto que move o mundo, todas as relações. Os grandes países se relacionam na ONU para fazer as coisas acontecerem no mundo. Do grande ao pequeno, a Dona Maria se relaciona com a vizinha para poder pedir um açúcar emprestado. O mundo gira em volta dos relacionamentos.